Bom dia, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês estejam muito bem. E vamos, mais uma vez, só mais uma vez, falar sobre minimalismo. Vocês sabem que é um assunto que eu gosto. Já tem vídeo aqui no canal de destralhe. Já tem vídeo aqui no canal explicando para vocês o que é o minimalismo, tá? Porque tem gente que leva o negócio assim a um outro patamar e não é bem assim, tá? Mas nesse vídeo eu queria falar para vocês como que eu cheguei até aqui, né? Como que eu adquiri o hábito e esse estilo de vida. Não vou dizer para vocês que eu sou 100% minimalista. Eu já falei isso em outros vídeos para vocês e eu vou repetir. Eu não sou 100% minimalista. E não consigo ser 100% minimalista. Mas eu procuro ser minimalista, porque eu já fui uma pessoa muito consumista e eu queria contar um pouquinho, né, de como eu cheguei até aqui. Para resumir, eu ganhava muita coisa quando eu era criança, não só eu quanto a minha irmã. Então, muitas roupas, sapatos, a gente sempre ganhava dos outros, dos primos, que passava pro mais novo e por aí vai. E sempre foi assim. Então, roupa e sapato, apesar de não, eu nunca fui de ter muito sapato, mas tudo que eu tinha sempre foi muito ganhado, né? Então, minha mãe quase não comprava roupa pra gente. Era mais fim de ano, como eu faço também hoje, que é quando veio o 13º, a gente vai lá e compra. Mas o que eu tinha era muito ganhado. Quando eu comecei a trabalhar, aliás, quando a minha irmã começou a trabalhar, minha irmã é mais velha que eu, ela começou a comprar muita coisa, né? Ela comprava muita coisa, muita roupa. E é claro que eu usava as roupas dela, mesmo ela ficando muito brava, mas é normal, eu sempre usava as roupas dela. Então ela comprava muita coisa, eu peguei muita coisa que era da minha irmã, de quando ela trabalhava, e aí eu comecei a trabalhar, comecei a comprar muita coisa, e eu continuei ganhando muita coisa. Chegou uma época da minha vida que eu tinha muita roupa, muito sapato. Eu tinha bastante sapato, eu tinha muita roupa. E meu guarda-roupa parecia. Gente, por incrível que pareça, tá? Mas meu guarda-roupa parecia aquele armário do Máscara, sabe? Que quando abre a porta tá tão bagunçado que as coisas caem em cima de você. Era assim. Meu guarda-roupa era assim. Mas enfim, eu tinha muita coisa. E aí chegou uma época da minha vida que eu comecei a observar que eu tinha muita coisa. Eu não usava metade, porque nunca era, nunca estava bom para aquele lugar onde eu ia, ou não combinava comigo, ou eu tinha dó de dar porque eu tinha ganhado, ou não sei, porque eu aprendi quando eu era criança, me ensinaram que se você ganha algo, você não pode dar essa coisa porque você ganhou. Então eu sempre tive muita dó de dar as coisas que eu tinha ganhado. Porque eu pensava, ah, não, mas eu ganhei, eu não posso dar. Porque se a pessoa souber que eu dei aquilo que ela me deu, essa pessoa vai ficar chateada. Eu não quero que essa pessoa fique chateada. Gente, besteira, tá? Se você ganhou algo, esse algo é seu e você faz com ele o que você quiser. Simples assim. Mas eu tinha dó de dar as coisas que eu ganhava e tudo mais. Então eu acumulei muita coisa, muita roupa, muito sapato. Não conseguia dar fim. E eu comecei a ficar incomodada com isso. Por quê? Eu sempre usava as mesmas coisas. As outras coisas que eu tinha ou não combinava com o meu estilo, ou não combinava com o lugar que eu ia, ou não ficava bom, eu não me sentia bem, enfim. Sempre era uma desculpa diferente para não conseguir usar o que eu tinha. Eu lembro que eu tinha um pipitu, não, pipitu é o que é aberto na frente, é um escarpão. Eu tinha um escarpão roxo, meio com brilhinho, lindo, 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 lindo. Eu amava esse escarpão. Só que eu nunca usava ele, porque ele era roxo. Eu não tinha roupa que combinasse. Eu não ia para lugares que precisava se usar um escarpão, porque os lugares que eu ia não condizia com o sapato.
Até que um dia eu consegui pegar ele para usar. Porém, contudo, entretanto, todavia, não consegui usar. Por quê? Porque ele estragou. Ele simplesmente descolou o solado de uma forma que não tinha condições de colar de novo. Eu tive que jogar fora e eu nem consegui usar ele. Então isso já me deu um estalo assim, falou, não, um estalo na minha cabeça que eu falei, meu Deus, não faz sentido. Pra que eu vou ficar guardando esse monte de coisa, esse monte de roupa se eu nem uso, esse monte de sapato que eu não uso, sabe? Não, pra quê? Então foi aí que eu já comecei assim, a tirar uma coisa, tirar outra, mas sempre tinha aquela trava. E aí, houve uma época que eu precisei voltar a morar na casa dos meus pais. Eles já não moravam mais aqui em São Paulo, mas eu fui morar na casa deles e tudo que eu tinha que caber num quarto, que não era tão grande. Era até um pouco menor do que o meu quarto atual. Era não, ele é menor que o meu quarto atual. Então eu tinha que fazer caber tudo dentro desse quarto, dentro de um guarda-roupa de casal, que, se não me engano, era menor do que o meu. Não me engano, não, ele era menor do que o meu. Então eu tinha que fazer caber ali. Enfim, me organizei todas as minhas coisas, coloquei tudo em caixa dentro do baú que eu tenho até hoje. Guardei tudo certinho, coube tudo lá dentro do guarda-roupa. E foi passando o tempo e eu fui observando que eu tinha muita coisa que estava guardada dentro de caixa, dentro do baú, dentro do guarda-roupa, que eu não estava usando, que não estava me fazendo falta. E eu comecei a me sentir sufocada pelo tanto de coisa que eu tinha. Foi aí que eu conheci o canal da Ana Book, que por sinal foi a Ana Book que me influenciou. Eu assisto o canal dela até hoje. E ela falava muito sobre minimalismo, sobre viver com pouco, sobre viver com o essencial. E eu fui entendendo aquilo, eu falei, poxa, é isso que eu preciso, é isso que eu quero para minha vida. E eu fui adquirindo isso aos poucos e fui começando pelos sapatos, tirei muita coisa e eu vi que não me fazia falta. Depois veio as roupas, onde eu tirei muita coisa e não me fez falta. E eu falei, que maravilha, é isso que eu quero para minha vida. Eu tinha muito paninho de cozinha, sabe? Capa de liquidificador, capa de botijão, paninho disso, paninho daquilo. Porque houve uma época que minha mãe vendia e quando ela parou de vender, muitas dessas coisas ficaram pra gente. Tanto que minha mãe ainda tem um monte. Mas eu percebi que eu não precisava de tudo aquilo, então eu fui me desfazendo disso também e fui ficando só com o essencial. E aí chegamos nos dias atuais, né? Com o passar do tempo eu fui tirando mais coisas até eu estar na situação que eu estou hoje, tá? Então hoje tudo o que eu tenho eu utilizo. Existem partes da minha casa e coisas que eu tenho que não são essenciais, que eu não utilizo, mas que eu também não consigo me desfazer. E tá tudo bem. O problema é quando você tem muito e isso começa a atrapalhar a sua vida, tá? Coisas que eu tenho não estão atrapalhando a minha vida, tá tudo de boinha, então tá tudo certo. Uma dessas coisas, por exemplo, é os meus ursos. Eu tenho uma quantidade, assim, um pouquinho grande de urso. Tenho. Eu tenho quase 32 anos. Também. Mas não consigo me desfazer deles. E eles estão guardadinhos ali dentro do guarda-roupa e tá tudo certo. Mas assim, roupa, eu tenho o que eu uso. Na verdade, eu tô até precisando comprar roupa, porque tinha algumas que já não me servia, então não fazia sentido eu guardar. Eu dei, passei pra minha irmã que tá mais magra do que eu. Então, as coisas que eu tirei era porque não me servia, mas eram coisas que eu usava e não me servia. Então, passei pra frente. Então, preciso repor porque eu realmente usava quando me servia, né? Detalhe. Mas, enfim, sapato, eu tenho mais do que o suficiente. É,
Roupa de cama, eu tenho mais do que suficiente, o suficiente para as 2 camas, porque eu tenho as 2 e ainda tenho um colchão de casal, então, se eu quiser receber visita, eu tenho coberta e colcha mais do que suficiente para receber todo mundo muito bem. As minhas coisas de cozinha, eu tenho mais do que o suficiente, e eu ainda consegui, ainda tirei coisas esse ano. Então, assim, gente, o minimalismo é isso. E essa é a minha história até aqui, tá? Eu queria conseguir viver com menos, mas ainda não consigo. Ainda não cheguei nesse patamar. Eu ainda estou em processo. Então, assim, estilos de vida são processos. Nada é do dia para a noite, nada é assim. Você não é que no piscar de olhos você se conecta com o estilo de vida e simplesmente da noite para o dia é aquele jeito. Não, tudo é processo. Esse meu processo tá durando aí, começou há, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás, e até hoje está em processo, então tudo é processo. Hoje eu me vejo minimalista, vivendo com aquilo que realmente é importante para mim, mas pode ser que daqui para, sei lá, semana que vem, amanhã, tudo mude e eu vire uma pessoa maximalista e tá tudo certo, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo ok. Mas hoje, o que eu tenho é útil para mim, é essencial. E essa é a minha história com o minimalismo, tá? Se esse vídeo foi útil para alguém, então, e se não foi útil também, curte pra mim, deixa um comentário, compartilha se você quiser. Se inscreve no canal se você não for inscrito, porque ajuda muito, 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 muito a ti aqui, tá bom? Então, mesmo que não tenha sido útil saber da minha história com o minimalismo, curte pra mim, comenta, por favorzinho. Nunca pedi nada pra vocês, tá bom? E é isso, minha gente. Muito obrigada por me assistirem, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!